pensamento estratégico. Por que essa habilidade é tão importante? Por que se fala tanto disso ultimamente? Vocês lembram quando eu coloquei para vocês a evolução das revoluções industriais? E eu comentei que essas revoluções estavam acontecendo a cada 100 anos e agora esse espaço entre uma grande mudança e outra vem sendo reduzido. Ou seja, a velocidade das mudanças exponenciais, elas têm sido mais rápidas, né? O mundo está mudando com muita velocidade. Então, quando a gente fala sobre necessidade de adaptação, de aprendizagem, a gente está falando para poder navegar e sobreviver aí nesse ambiente que muda toda hora. No entanto, o pensamento estratégico é a capacidade de antecipar, né, as tendências, olhar um pouquinho mais à frente, né, é tão fundamental quanto essas habilidades de adaptação. Porque se eu me antecipo a uma mudança que pode acontecer, eu ocupo um espaço de protagonismo, ao invés de ficar como um seguidor lento, né? Então, eu dividi aqui, vou compartilhar com vocês, eu dividi aqui essa habilidade, né, em 4 principais pilares, né? Porque pensamento estratégico é muita coisa, né? Então vamos falar um pouco por partes, né? O que a gente pode fazer para desenvolver essa habilidade? Então, quando a gente fala de ter um pensamento estratégico, a gente está falando, obviamente, de ter uma visão de longo prazo, né? Aquilo que eu acabei de comentar, a nossa capacidade de antecipar o que pode acontecer, a nossa bolinha de cristal, né? Aí eu coloquei aqui um outro pilar referente à análise de dados, né? Um outro pilar referente à gestão de mudanças e um último pilar relacionado a riscos e contingências. E por que eu coloquei nesta ordem? Porque vamos supor que ao fazer esse exercício de avaliar as tendências, de checar ali as oportunidades e as ameaças que nós vamos falar, né? As inovações, o que está chegando, o que está tendo, as inovações tecnológicas, as mudanças que podem acontecer no mundo, né? Vamos dizer que ao fazer essa análise, nós identificamos uma necessidade de ajuste na nossa organização. Uma mudança de produto, uma mudança de prédio, uma mudança de processo. Alguma necessidade foi identificada durante essa fase de análise. Qual é a próxima habilidade que eu preciso ter bem desenvolvida? O que eu preciso fazer na sequência? Eu preciso gerenciar muito bem esse processo de mudança, né? Então, por isso eu coloquei aqui a capacidade, a habilidade de gestão de mudança logo na sequência após a visão de longo prazo e análise de dados. E por último, ao implementar uma mudança, né, como é que eu faço as análises de risco? Como eu faço o processo de mitigação desses riscos? Como é que eu trabalho as contingências? Então, para mim, a habilidade de pensamento estratégico, ela está construída em cima desses 4 pilares, tá bom? Então, vamos olhando aqui um por um para a gente ir trabalhando esse conceito. Então, quando a gente fala aqui visão de longo prazo, né, a gente está falando que refere-se à capacidade de antecipar tendências futuras, identificar oportunidades e ameaças no mercado, habilidade de enxergar além do presente e identificar mudanças no ambiente externo.
como inovações, transformações no comportamento do consumidor, novas regulações, riscos nas movimentações do mercado. Então é a minha capacidade de tirar o meu olho, né, para fora e ver o que está acontecendo no mundo, né? Eli, mas eu, na minha posição, isso não é um requisito. Eu recebo muito esse tipo de comentário. E é verdade, né? Quando a gente fala de pessoas que estão ali na sua primeira liderança, sua primeira experiência como líderes, geralmente elas não estão posicionadas no alto escalão da organização, né? Elas estão posicionadas ali no primeiro nível, né, de liderança. Então, normalmente tem uma hierarquia com outros líderes acima dessa pessoa, normalmente. Então, neste primeiro nível, a probabilidade dessa líder ter a necessidade de ter essa visão estratégica da organização como um todo, ela é muito baixa, né? Eu sempre recomendo, né, quando a gente fala de tempo, né, de visibilidade, eu sempre recomendo que um líder de primeiro nível, vamos falar assim, coordenadores, supervisores, eles deveriam ter, né, em torno de até 3, 4 meses de visibilidade, né? Então eles deveriam olhar para 3, 4 meses para frente, já seria um tempo seguro para que eles estivessem estabelecendo ali as estratégias, organizando as suas estruturas, seus processos para atender ali os próximos 3, 4 meses. Quando a gente vai para um nível de média gerência, a gente está falando em torno de 1 ano, né? Muito provavelmente hoje eu começo a construir tudo que eu preciso para daqui a 1 ano. Então essa é a média de visibilidade. E aí quando você vai para o nível de diretoria, um nível mais executivo, aí a gente já está falando entre 3 a 5 anos, mais ou menos, de visibilidade, né? Então essas pessoas estão, obviamente, posicionadas, né, em locais mais em cargos mais estratégicos que vão demandar delas este olhar mais atento para o futuro, né? Mais longe, né? Mas isso não tira da gente, vamos falar, essa pessoa que está nesse primeiro nível e não está olhando para a organização como um todo, não tem essa responsabilidade de avaliar produto, de avaliar mercado. Você ainda assim pode desenvolver essa mentalidade para a sua área, para os seus processos, para o seu departamento, tá? Então, tudo que eu falar aqui no âmbito organização, você pode aplicar para a sua realidade dentro do seu departamento, dentro do seu campo ali de atuação, tá bom? Então, gente, existe uma ferramenta que se chama análise SWOT. Se você nunca ouviu falar, eu recomendo que vocês busquem mais informações sobre essa técnica, sobre essa ferramenta, né? Normalmente, a análise SWOT ela é feita 1 vez por ano, no máximo 2 vezes por ano. Né, os executivos ali se reúnem e começam a discutir sobre as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças de uma organização, tá? Então, eu vou trazer aqui para vocês alguns exemplos, né? Eu vou até deixar a página inteira. Então, quando a gente começa a usar essa ferramenta da análise SWOT, a gente tem esse objetivo, né, de avaliar as forças, e aí o S vem de força, porque é um nome em inglês, né? O W vem de fraquezas, o O de oportunidades e o T de ameaças, tá? SWOT. Então, a gente começa a ir letrinha por letrinha para entender como isso pode se aplicar na nossa realidade. Então, quando a gente fala de avaliar as forças, né,
da nossa organização, a gente normalmente está falando de vantagens competitivas que nós temos dentro da nossa organização. Então, sempre força e fraqueza são coisas que estão dentro da organização, estão ao nosso, na nossa mão, vamos dizer assim, né, de resolver, tá? Então, não são fatores externos, são fatores internos da empresa, tá? Então, nesse exemplo que eu trouxe aqui, as forças representam os pontos fortes ou vantagens internas de uma organização. Por exemplo, equipe qualificada, forte presença da marca, boa situação financeira, eficiência operacional, né? Então, quando eu começo a olhar para a minha empresa, para o meu negócio, né, eu começo a qualificar, né, todas as minhas vantagens, né? Tudo que eu tenho dentro da minha organização que me diferencia, que me faz ser um potencial bom competidor no mercado. Então, eu tenho, por exemplo, um equipamento aqui, uma linha de produção de altíssimo nível tecnológico, né, que nenhum concorrente tem. Isso é uma força, porque com base nessa tecnologia eu consigo produzir muito mais, eu tenho mais capacidade, eu tenho mais qualidade, as peças saem perfeitas, né? Então isso é uma força. Eu tenho uma estrutura financeira robusta, não tenho dívidas, eu tenho um fluxo de caixa positivo, bom, eu tenho uma força financeira aqui. Eu tenho, outro exemplo que eu trouxe aqui, marca. A minha marca é reconhecida, os meus produtos são conhecidos no mercado, eu sou uma referência de qualidade. Então, esses são exemplos de força que você pode listar aí quando você estiver fazendo análise SWOT da sua organização. No âmbito mais reduzido, quando a gente vai falar, por exemplo, de departamento, isso também se aplica. Quais são as principais forças que você tem dentro do seu departamento? Né, pessoas super qualificadas, processos bem desenvolvidos, backups estruturados. Vai listando todas essas forças que você encontra aí dentro da sua realidade, tá bom? Aí quando a gente fala de fraquezas, também são fatores internos que também estão aqui no nosso controle, né? Que podem prejudicar o nosso desempenho, né? Então eu coloquei aqui, são aspectos internos que podem prejudicar o desempenho ou dificultar o alcance de objetivos. Exemplos: recursos limitados, falta de experiência, baixa visibilidade da marca, dependência de um fornecedor, tá? Então aqui eu começo a olhar para as minhas limitações, né? É mais ou menos quando a gente vai fazer aquela lista de habilidades que a gente está super bem, que a gente não está bem, mais ou menos isso, mas no cenário ali da empresa, da organização ou do seu departamento, né? Então, o que eu preciso avaliar? Eu dei o exemplo de que eu tenho uma linha de produção, um equipamento de altíssima tecnologia, isso é uma força. Porém, o meu time de manutenção não tem expertise para consertar robô. Toda vez que essa linha quebra, eu preciso trazer mão de obra de fora para consertar. Estou trazendo um exemplo da minha realidade, tá, gente? Adaptem aí para a realidade de vocês. Nesse caso, nesse exemplo, né, isso é uma fraqueza. Eu tenho um super equipamento, mas eu não tenho mão de obra qualificada suficiente para operar esse equipamento, né? Eu tenho a minha marca super conhecida aqui no Brasil, mas eu não tenho nenhum cliente internacional. Por exemplo, minha marca não é conhecida fora do Brasil. Eu tenho dependência de um fornecedor exclusivo. Então, eu tenho um fornecedor na China e eu só consigo trazer peça da China desse fornecedor. Então, eu estou ali
podendo ser impactado pela logística internacional, pelo aumento do custo do container, pelo aumento do dólar, todas essas questões ali que podem acontecer, que são ameaças, né, que podem acontecer no externo, podem me prejudicar também internamente. Mas por que o desenvolvimento de um fornecedor é uma fraqueza e não uma ameaça? Porque eu posso fazer um plano de ação. Então, para todas as fraquezas que você levantar, você vai precisar listar um plano de ação. Como é que você vai resolver essas fraquezas? Às vezes, a gente tem uma lista muito grande e você vai precisar priorizar quais são as fraquezas que você vai trabalhar primeiro, quais são as mais relevantes, as mais importantes, tá bom? Seguindo, quando a gente fala de oportunidades, as oportunidades, elas estão sempre relacionadas a fatores externos que eu não tenho controle, né? Então, são coisas que acontecem no ambiente, por exemplo, político, no ambiente financeiro, né? Mudanças no mercado de câmbio, mudanças no cenário político, que possam trazer benefícios para mim, que possam me trazer oportunidades de beneficiar o meu negócio, tá? Eu tinha falado aqui sobre um exemplo de fazer, por exemplo, ampliar minha marca para o mercado externo, né? Começar a fazer exportação. Isso é de fato uma oportunidade, porém é uma oportunidade que está na minha mão. Eu tenho controle sobre isso. Eu posso desenvolver uma ação, né? Um plano de ação de trazer mais força de vendas, publicidade, marketing e começar a transitar no mercado de exportação. Eu posso fazer isso. Quando a gente fala de oportunidades, estão mais relacionados ao ambiente externo que eu não tenho controle, eu não consigo mudar, mas se acontecerem, me beneficiam. Ficou claro, gente? Muito bem. Vamos continuar aqui. Então, quando a gente vai aqui para o último, que é a questão das ameaças, é a mesma linha de raciocínio. São fatores externos que podem trazer riscos ou prejudicar o desenvolvimento do meu negócio, tá? Então, eu trouxe um exemplo: concorrência muito forte, instabilidade econômica, regulamentações restritivas, mudanças no comportamento do consumidor. Então, essas são ameaças que eu não tenho muita ação, né? Pode acontecer e pode prejudicar o meu negócio. Então, por exemplo, eu sou dependente lá daquele único fornecedor da China e de repente o Porto de Santos entra em greve. Os fiscais da Receita Federal entram em greve. E essa greve dura 3 meses. Isso é um risco para o meu negócio. Mas eu não tenho nenhum controle sobre isso. Eu não tenho nenhuma ação sobre isso. Então, sempre que algo for um fator externo, que eu não tenha ação nem controle, eu vou focar ali entre oportunidade e ameaça. Sempre que for um fator interno, que eu tenha uma ação ou um controle, eu vou classificar em forças e fraquezas. Tá bom? Então, isso eu posso colocar no ambiente empresa, posso colocar no ambiente departamento. Depende do que é necessário, exigido de mim nesse momento. Porém, gente, eu sempre falo que mesmo que não seja exigido de você nesse momento, o exercício vale a pena, né? Por quê? Porque amanhã você pode subir um degrau e sentar numa mesa de discussão com outros executivos que podem estar falando sobre isso, por exemplo, né, sobre o futuro da empresa, e você tem como se posicionar. Você tem como dar opinião, como fazer comentários. Então, quando a gente nunca pode pensar só no dia de hoje. A gente sempre tem que pensar 3, 4 anos, 5 anos à frente e o que pode acontecer nesse período. Seja para uma análise estratégica aí da SWOT, seja para o seu desenvolvimento de carreira, né? Então, eu hoje sou responsável aqui pelo departamento de compras.
né? E eu não tenho nenhuma responsabilidade sobre o futuro da empresa, sobre desenvolvimento de produtos, sobre mercado, sobre nada disso. Mas eu quero estar inteirada sobre isso. Então eu quero saber onde o meu produto é aplicado. Quais são as tecnologias que estão sendo desenvolvidas? O que pode ter de desenvolvimento tecnológico que pode substituir o meu produto? Meu produto pode morrer amanhã? Onde ele é aplicado? Como ele é feito? Existe uma forma melhor de produzir como o que a gente produz hoje? Não importa qual é a sua área. Esse tipo de curiosidade pode trazer esses questionamentos, vão fazer você refletir sobre as possíveis melhorias para sua empresa, né? Por exemplo, a gente sabe, muitas empresas ficaram para trás, né? Perderam negócio, perderam espaço, porque não perceberam o movimento da tecnologia, né? A Kodak é o exemplo clássico, né? Kodak não entendeu o movimento e perdeu completamente o negócio. De repente, todas as câmeras viraram celulares e acabou o negócio da Kodak. Isso aconteceu com várias indústrias, com várias empresas, né? Então, estar atenta sobre o que está acontecendo. Em primeiro lugar, conhecer profundamente o seu negócio, o seu produto, o seu segmento, o seu cliente, por que vocês fazem o que por que vocês fazem o que vocês fazem, como vocês fazem, né? Você trabalha lá no financeiro, vai lá na linha de produção. Entende como funciona o produto, entende como é produzido aquele produto, entende o fluxo, desde que o componente entra na fábrica, por onde ele passa, como é que vira o produto final, como ele é embalado, como ele é transportado, como ele chega no cliente. Busca essas informações, busca entender um contexto além do seu. Estão entendendo, gente? É muito importante ampliar a visão. Tá? É muito importante entender o comportamento do seu cliente. A gente vai falar sobre isso agora na sequência, eu acredito. Vamos ver aqui. Análise de dados. Então vamos trazer aqui. Estudar profundamente o seu segmento, mercado e produto, que eu acabei de falar, né? Conhecer as demandas e as necessidades dos clientes. Avaliar os concorrentes, contratar pesquisas, estudo de tendência, análises que ajudem a mapear esses próximos passos, adotar uma postura proativa e disruptiva, não se posicionar como um seguidor lento, muito menos como um possível perdedor, né? Perder a oportunidade que o mercado está trazendo. Então é muito importante que a gente tenha essa sagacidade e essa curiosidade, tá bom? Seguindo, vamos em frente. E aí a gente fala aqui sobre a questão da gestão de mudanças. Vocês lembram que eu falei? Eu identifico esses potenciais, né, essas mudanças que podem acontecer no mundo, no mercado, que podem afetar o meu negócio, e eu proponho uma mudança, seja de produto, seja de processo, independente, né? Eu proponho uma mudança. O que eu preciso? Eu preciso ter condições de gerenciar essa mudança, né? Em geral, as pessoas não são resistentes às mudanças, e sim às perdas que as mudanças vão gerar. Presta atenção aqui, pessoal. Essa frase é fundamental. Escrevam no caderno. As pessoas não são resistentes às mudanças. Elas são resistentes às perdas que essas mudanças vão gerar. Toda mudança, geralmente, toda mudança tem benefícios e tem perdas. Nós estamos tratando com pessoas,
né? As pessoas são resistentes, elas não querem perder nada. Por isso que é muito importante essa tratativa, esse alinhamento. Quando você tem um líder visionário, uma líder visionária, significa aquela pessoa que sabe, né, para onde a gente vai, o que a gente vai conquistar, o que a gente vai, para onde a gente vai chegar, né? No entanto, essa visão, ela precisa estar desdobrada, né? Todos os níveis precisam saber para onde a gente vai. E aí, essas mudanças, possíveis mudanças, elas vão ser percebidas e recebidas com outro olhar, né? Quando você consegue ter esse alinhamento claro do porquê a mudança é necessária e para onde nós estamos indo com essa mudança, você consegue costurar, né? Que eu escrevo em algum lugar, eu escrevo costurar esses detratores, tá? Então a gente precisa, num bom gerenciamento de mudança, a gente precisa ter alinhamento em todos os níveis, né? Comunicação clara e constante, identificar as resistências e os detratores, fortalecer apoiadores, gerenciar as perdas com foco nos ganhos, né? E às vezes a mudança pode trazer, né, um mau gosto ali para o começo, para aquele primeiro momento, né? São as chamadas decisões impopulares. E aí a gente vai precisar gerenciar essas perdas. É preciso ter coragem para tomar as decisões impopulares, comunicar claramente o porquê, né? E o quanto esse porquê está linkado àquela visão estratégica, tá? É muito importante conectar uma coisa a outra e ter essa comunicação clara com a equipe, com as pessoas. Eu vou usar um exemplo aqui que aconteceu comigo. Nós trabalhava numa empresa que trabalhava em 2 turnos de produção. Só que a capacidade não era suficiente. Então a gente trabalhava nos 2 turnos, trabalhava em horas extras nos sábados, mas não conseguia dar conta da demanda. Que bom, né? A gente estava sempre atrás ali, precisando produzir mais porque a gente estava atrasado. A única solução naquele momento era abrir um 3º turno. Então a gente trabalhava em 2, precisava abrir o 3º turno. Só que para abrir esse 3º turno, precisava fazer uma movimentação de jornada, porque as pessoas trabalhavam de segunda a sexta numa jornada ampliada. E para entrar um 3º turno, eu precisava reduzir essas jornadas para caber um 3º turno de jornada equivalente. Então, as pessoas trabalhavam das 6 às 4 e das 4 à 1, né? E aí, esse 3º turno entraria 1 da manhã e sairia às 6 da manhã, e eu só teria 3, 4 horas de produtividade. E não fazia sentido, eu não ia conseguir produzir tudo o que precisava. Então, a única maneira era diminuir essa jornada durante o dia, né? Então, trabalhar das 6 às 2, das 2 às 10, das 10 às 6, que é a jornada padrão ali que quando tem 3º turno, as pessoas trabalham. Só que isso significava trabalhar de segunda a sexta, porque a jornada da empresa era de 44 horas, não 40, né? E 44 horas precisava trabalhar de segunda a sábado, né? Precisaria trabalhar de segunda a sábado para compensar essa redução que a gente estava trazendo ali para todos os dias e completar as 44 horas semanais. Essa é uma decisão super impopular. Quem é que quer trabalhar de segunda a sábado quando já tem em contrato um trabalho de segunda a sexta, né? E pode fazer hora extra no sábado? Ninguém quer fazer isso. Então, nós precisamos construir todo um plano de comunicação, explicar toda a estratégia que estava sendo construída, né, para o aumento do negócio, para o aumento
para a expansão que a empresa estava precisando fazer, inclusive para trazer mais negócio, mais produtos, né? Então, todo um plano de comunicação teve que ser construído para que as pessoas entendessem o porquê aquela mudança estava sendo construída, estava sendo gerada. Não é fácil, porque é super impopular, mas é necessária. Então, às vezes, vai acontecer um processo de mudança necessário, né? Só como exemplo, deu tudo certo, a gente conseguiu implementar. Muito bem, gente. Então, indo agora para o último pilar, né, que é esse pilar de riscos e contingências, né? O que significa essa avaliação de riscos, né? Identificar ameaças potenciais, analisar o impacto de cada risco, classificar os riscos de acordo com a probabilidade de ocorrência e impacto potencial, né? Então, quando eu olho para a minha operação, olho para o meu processo, olho para o meu departamento, para a minha empresa, e estou fazendo essa análise, essa avaliação das ameaças, né? Ou estou fazendo a implementação de uma mudança expressiva, eu preciso fazer esse mapeamento de risco, né? O que pode acontecer durante esse processo? Quais são os riscos? Qual é o potencial de ocorrência? Né? O quanto isso vai impactar o meu negócio? Então, é fundamental que a gente tenha essa análise por todos os ângulos, portanto, é uma análise que precisa ser feita geralmente de uma maneira que precisa ser feita geralmente a 4 mãos, né? Então, você precisa de mais pessoas, um time multidisciplinar, né, para fazer análise por vários ângulos, né? E aí sim criar um plano para mitigar esses riscos, né? Então, se o risco A acontecer, como é que eu mitigo ele? Como é que eu evito que ele aconteça? Ou como é que eu resolvo ele rapidamente, né? Então, as contingências, elas precisam estar preparadas para entrar em ação caso o risco aconteça, tá? Então, alinhar os planos de contingência com o escopo e a magnitude do risco, né? Reavaliar os planos a cada 6 meses ou na iminência do novo risco. Aqui, gente, eu posso trazer vários exemplos aqui, vou trazer um específico, mas quando você começa a avaliar os riscos da sua organização ou do seu departamento, por onde que você começa? Normalmente eu começo pelas atividades críticas. Então eu começo olhando para o que não pode parar. O que é muito crítico hoje que nós fazemos, né? E aí, a partir dessa atividade muito crítica, eu vou descendo as demais, né? Então, eu vou mapeando ali todas as atividades que eu tenho e quais são os potenciais riscos para realizar essas atividades. Então, vamos trazer para um contexto administrativo, vamos falar que uma atividade crítica, muito importante da sua área, seja a atividade de emissão de nota fiscal. Então, a emissão de nota fiscal é uma atividade super crítica que não pode deixar de acontecer, porque senão eu não faturo para o cliente, se eu não faturo para o cliente, eu posso gerar atraso, posso gerar reclamação, no meu caso, né, posso gerar uma parada de linha no cliente, enfim, existem várias consequências ali que podem acontecer se a mercadoria não sair. A mais branda, vamos dizer assim, eu posso deixar de faturar, né, que é muito importante porque é o que sustenta o negócio. Essa é uma atividade crítica. Como é que eu mapeio os riscos? O que pode acontecer com essa atividade crítica? Bom, hoje é só a Joana que sabe emitir nota fiscal. É só a Joana que conhece o sistema, que tem a senha, que sabe como fazer o processo. É só a Joana que sabe realizar essa atividade. O que acontece se a Joana tem uma dor de barriga? O que acontece quando a Joana sai de férias? O que acontece, né?
Tô usando um exemplo bem simples para ficar didático, tá? Então, gente, eu preciso desenvolver um backup para Joana. Esse backup precisa estar treinado, esse processo precisa estar escrito em algum lugar, o sistema precisa estar disponível, a pessoa que vai ser o backup tem que estar bem treinada, eu tenho que ter um backup do backup, né? Eu preciso ter esse processo tão robusto que qualquer pessoa que sentar ali consiga emitir uma nota fiscal se for necessário. Inclusive você, inclusive seu chefe, inclusive, enfim, qualquer pessoa possa fazer isso. Como é que eu faço isso? Eu gravo um vídeo da operação, eu tiro foto, eu faço um procedimento, eu deixo tudo no jeito para que essa atividade crítica seja feita caso a Joana não esteja. Caso o backup da Joana também não esteja. A gente sempre tem que pensar no pior. Esse é o princípio da análise de contingência. Pense sempre no pior. Tem um outro exemplo que é, por exemplo, a questão, trabalhei numa empresa que caía a energia da rede com muita facilidade. Então, bastava ter uma nuvem preta no céu, caía a energia da fábrica. Todos os equipamentos precisam de energia. O que nós tínhamos ali? Nós tínhamos um gerador, que era a contingência, e esse gerador, ele era muito pequeno. Ele não supria todos os equipamentos da fábrica. Era uma contingência? Não era uma contingência. Então, precisamos comprar um gerador novo que seja competente para atender, abastecer todos os equipamentos da fábrica, fazer um processo de abastecimento e teste desse gerador constantemente, para que quando a gente precisar dele, ele esteja ali pronto para operar. Deu para entender, gente? Isso é pensamento estratégico. Avaliar tudo o que pode acontecer. Todas as oportunidades, todos os riscos, todas as ameaças, tudo que pode acontecer hoje ou amanhã com a minha empresa, com o meu departamento, eu preciso começar a ter essa análise crítica, tá? E também o senso de urgência, né? Por exemplo, eu identifiquei que eu tenho uma atividade crítica aqui. Esse plano de mitigação, ele precisa ser feito ontem, tá? Tem coisas que a gente pode fazer com mais calma. Tem coisas que não dá para ter calma. Não dá para esperar. Por quê? Porque o risco é iminente, pode acontecer a qualquer momento. Então eu preciso estar preparada para aquilo. A partir do momento que eu tomo consciência de um problema, eu preciso achar um jeito de resolver com rapidez, com velocidade, né? Em alguns casos, em algumas situações, a velocidade não é tão importante. Em outros, sim. Tá? Então esse senso de urgência vem do líder. É a líder que imputa o ritmo no time, tá, gente? A gente vai falar sobre isso, mas é sempre o ritmo é da liderança. Lição de casa, mais uma. Faça uma análise SWOT da sua empresa ou do seu departamento, né? Quais são as principais oportunidades que você enxerga hoje? E quais são os principais riscos que você enxerga hoje? Né? Com base nesses riscos, quais ações poderiam ser tomadas para mitigar esses riscos? Né? Então, isso aqui é um exercício muito legal de fazer. Se a sua empresa ainda não tem uma análise SWOT bem organizada, proponha que seja feito, proponha esse exercício de pensamento crítico. Tá? Isso vai ser muito legal, é uma atividade muito bacana. O que nós vimos até agora? Análise SWOT, análise de dados, visão de longo prazo, mudanças, riscos e contingências. Deu para dar uma abordagem bem completa aí sobre o que é ter um pensamento estratégico e como desenvolver essa habilidade, quais são os caminhos que eu posso começar a construir para desenvolver essa mentalidade. Certo, meninas?